quinto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje é a nossa última aula do ano. Vamos observar quais são os materiais que nós vamos utilizar? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, eu ainda não vou dar o tempo aí para vocês separarem esse material e fazerem, cumprirem todos os nossos combinados. Antes, eu quero relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Então, na aula passada, a gente aprendeu sobre as transformações dos meios de comunicação. Nós ouvimos a história da professora Alessandra, que foi muito bacana. Nós conversamos e vimos as transformações do rádio, da TV, da internet. E hoje, crianças, a nossa aula é sobre as diferentes fontes de energia. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso, separar o material, cumprir os nossos combinados e marcar, o número da nossa aula, nosso tema e a data de hoje. Tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo prontinho aí, crianças? Então vamos começar a nossa aula? Olha lá, você acha que hoje em dia os seres humanos conseguem viver sem energia? Então vocês já devem ter visto aí, nas aulas com a professora Santina, que nós precisamos de energia para brincar, para andar e para estudar e fazer outras coisas, E como que a gente consegue essa energia? Essa energia, ela é obtida dos alimentos. Mas e o outro tipo de energia? Como será que é obtida, crianças? Vamos dar uma olhadinha aí para ver se a gente descobre? Olha lá. Precisamos de diferentes fontes de energia para cozinhar, iluminar as cidades, movimentar máquinas industriais, aparelhos eletrodomésticos, fazer funcionar os meios de transporte e até foguetes espaciais. A primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano foi o fogo, obtido a partir da queima da madeira e do carvão vegetal. Depois aprendemos a utilizar o carvão mineral, a água, o petróleo, o sol, o vento
e alguns vegetais para gerar a energia que precisamos no dia a dia. Então, crianças, hoje nós vamos conversar, né, sobre esses tipos de materiais que nós utilizamos para obter a energia. Mas antes a gente tem que conversar que as fontes de energia, elas são classificadas em duas situações: não renováveis, que são aquelas que não se renovam rapidamente na natureza, ou seja, se usadas intensamente pode esgotar, e renováveis, que são aquelas em que o tempo de renovação natural dos recursos é curto. Então, crianças, é importante a gente pensar que todas as fontes de energias têm suas vantagens e suas desvantagens. E nós vamos começar conversando sobre a primeira fonte que a professora trouxe para vocês, que é o carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma fonte de energia não renovável. Vejam aqui, é um recurso natural não renovável, geralmente extraído de minas subterrâneas. Nos dias atuais, o carvão é utilizado para aquecer os fornos de usinas siderúrgicas, onde se produz aço. Também pode ser utilizado para gerar energia elétrica na usina termoelétrica. Vejam aqui que a professora Fran trouxe uma imagem, né, de uma mina de carvão mineral. E olha esse mapa. Na região sul, o carvão mineral, né, ele está presente aí nos 3 estados: no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Conseguiram perceber isso? Outra fonte de energia que nós vamos conversar, crianças, é o petróleo, que também é uma fonte de energia não renovável. Então, o petróleo também é um recurso natural não renovável, é encontrado em poços subterrâneos no interior dos continentes e principalmente nos mares e oceanos. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês, né, 2 imagens. A primeira imagem ali é uma máquina, né, fazendo a extração do petróleo, e a segunda imagem aparece ali o petróleo. A substância é matéria-prima para a produção de combustíveis como gasolina e óleo diesel, utilizado em vários meios de transporte. A queima desses derivados do petróleo é feita por usinas térmicas para gerar energia elétrica para o uso da população. Crianças, é importante a gente saber que o petróleo também serve de matéria-prima para a fabricação de outros produtos, como da tinta, do plástico, do asfalto, fertilizantes, borracha sintética, cosméticos, entre outras. Veja um mapa, né, que a professora Fran trouxe para vocês. Do que se trata será esse mapa, né? Então, esse mapa está se referindo ao petróleo em 2014. Localizem o Brasil. Olha lá, localizei o Brasil para vocês. Quanto será de petróleo, crianças, é produzido por dia, hein? O que vocês acham? Então, no Brasil, nós temos a produção de 1.500 a 5.000 barris por dia. E vejam aqui outra informação que a professora Fran trouxe para vocês, que são os 3 países que mais produzem petróleo, né? Os maiores produtores, que são os Estados Unidos da América, a Arábia Saudita e a Rússia. Viram todas essas informações? E olha aqui no Paraná, quais são, né, as empresas de petróleo. Então, nós temos 2 empresas: a refinaria do Xisto, em São Mateus do Sul, e a refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, que hoje pertence, né, à Petrobras e fica em Araucária. Olha lá, a professora Fran destacando, né? E aqui a imagem das 2 refinarias aqui no Paraná, né? A do Xisto e a Presidente Getúlio Vargas, a Repar.
Outra fonte de energia não renovável, crianças, é o gás natural. O gás natural é muito utilizado como fonte de energia. Assim como acontece com o petróleo, o gás natural pode ser usado como fonte de energia e como matéria-prima para a indústria de plástico, tintas, fibras e borrachas sintéticas. É muito utilizado como fonte de energia elétrica nas usinas termoelétricas. Vejam o mapa, né, que a professora Fran trouxe para vocês, das representações ali do gás natural. E agora, crianças, para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe um vídeo, o caminho do gás natural. O gás natural está presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. Ele é utilizado como combustível em veículos, casas, lojas e indústrias. Também é usado na geração de energia nas termoelétricas e serve de matéria-prima para a produção de fertilizantes. Em todo o mundo vem crescendo o consumo dessa importante fonte de energia, que tem como uma de suas vantagens a baixa emissão de resíduos poluentes. Mas até chegar ao seu destino final, o gás percorre uma longa jornada que envolve muita pesquisa e investimento. O gás natural sempre chega ao consumidor final na forma gasosa. Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é distribuído em botijões. O GLP é obtido a partir do refino do próprio gás natural ou do petróleo. O gás natural é um combustível fóssil presente nos reservatórios de petróleo. Ele pode estar dissolvido ou não em óleo e é encontrado em campos terrestres ou marítimos. Em muitos casos, a produção de gás natural está vinculada à produção de petróleo. Para iniciar a produção de óleo e gás, são necessárias uma série de etapas. Por exemplo, estudos para localizar campos promissores, perfurações, avaliação da descoberta e instalação das estruturas de produção. No mar, as plataformas extraem e separam o gás natural. O gás pode ser reinjetado no poço para aumentar a quantidade de óleo produzido. Também pode ser utilizado para a geração de energia na plataforma, mas a maior parte segue para as unidades de processamento. Nas unidades, o gás é convertido em matérias-primas para diferentes tipos de indústria e é tratado para ser comercializado. Além da produção nacional, também recebemos o gás da Bolívia por meio de gasodutos e o gás natural liquefeito, importado de outros países por meio de navios especiais. Ao ser submetido a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, o gás natural se torna líquido, o que diminui seu volume em 600 vezes. Ao chegar ao Brasil em navios, o gás é regaseificado em nossos terminais. O gás natural processado em nossas unidades e importado de outros países é transportado até as distribuidoras locais. A distribuidora fornece o gás para sua rede de distribuição, que inclui comércio, casas, indústrias, postos e termoelétricas. É dessa forma que o cliente final recebe o gás natural residencial, o gás natural veicular e o gás natural industrial. Da pesquisa à distribuição, nós participamos de todas as etapas, sempre pensando em levar o melhor produto até você. Interessante esse vídeo, não acham, crianças? A gente conhecer, né, todo o processo, né, pelo qual o gás natural faz, né, o qual ele passa. A principal matéria-prima utilizada para energia nuclear é o urânio. Também são utilizados o plutônio e o tório. Todos esses materiais são radioativos. É considerado uma energia limpa, pois não emite poluentes na atmosfera. Contudo, é considerado como alto risco, pois a produção de energia gera lixo radioativo. Então, crianças, esse tipo de energia, ele é muito, perigoso para a saúde do ser humano. E aqui no Brasil, olhem o mapa que a professora Fran trouxe, nós temos 2 centrais nucleares que estão no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis. Conseguiram achar, encontrar? Agora, crianças, vamos estudar sobre as fontes de energia renováveis. E vamos começar falando sobre a hidrelétrica. É obtida por meio de aproveitamento do movimento das águas
dos rios é considerada uma energia limpa e renovável. No Brasil, existem usinas hidrelétricas de potência baixa, média, alta e muito alta, assim definidas de acordo com a quantidade de energia que é gerada. Veja um mapa, né, que a professora Fran trouxe para vocês das usinas hidrelétricas brasileiras. Aqui eu destaquei, né, o nosso estado, o Paraná, e vejam que nessa tabela eu coloquei a informação, né, as 3 usinas hidrelétricas com maior potência de energia elétrica. Então nós temos aqui no Paraná a Itaipu, né, que está no Rio Paraná. Temos no Pará Belo Monte, no Rio Xingu, e a outra usina também está localizada no Pará, é a usina Tucuruí, localizada no Rio Tocantins. E outra energia renovável é a energia eólica, né? E a energia eólica, ela é obtida por meio do aproveitamento do vento, é uma fonte de energia que apresenta baixíssimo impacto ambiental, entretanto necessita de instalação de um parque eólico em áreas que, por sua localização geográfica e condições atmosféricas, recebam bastante vento boa parte do ano. Então, crianças, aqui no Brasil nós temos 2 regiões que são bem propícias para ter esse tipo de energia, que é a região sul e nordeste, conforme a nossa imagem. Conseguiram perceber? Agora, crianças, vamos conhecer um pouquinho de uma usina eólica localizada aqui no nosso estado do Paraná. É a usina eólico-elétrica de Palmas, né? Fica na cidade de Palmas. Então, situada na região de Horizonte, no município de Palmas, o sul do estado do Paraná. Primeira usina eólica da região sul do Brasil. Entrou em operação em fevereiro de 1999. Em janeiro de 2012, a usina de Palmas passou efetivamente a fazer parte do Parque Gerador da Copel, ocasião em que a ANEEL aprovou a reversão da concessão para a Copel Geração S.A. E agora, dando sequência à nossa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a energia solar. Ela é obtida por meio de aproveitamento da energia do sol. A luz e o calor do sol são captados por painéis que transformam a energia térmica em energia elétrica. É uma fonte de energia que praticamente não apresenta impacto ambiental. Crianças, hoje em dia, né, já tem muitas residências que possuem esse sistema de captação de energia, né? Então, quando a gente passa aí em algumas casas e tem algumas placas no telhado, ela tá fazendo essa captação, né, desse tipo de energia. E olha o que a professora Fran trouxe para vocês. Em 2018, a Copel lançou um mapa para fornecer informações sobre a incidência de raios solares no Paraná e mostrar dados importantes para a geração de energia a partir do sol. No mapa estão definidas informações preliminares para verificar a possibilidade da instalação de um sistema como esses em residências ou comércios. Então, crianças, quando a gente quer ter, né, essas placas para captação desse tipo de energia, a Copel faz uma análise, né, com base nesse mapa, se a gente vai ter, né, bastante produção de energia solar e se isso é viável, né, para a pessoa que quer implantar esse sistema. Continuando, a gente tem agora as fontes de energia renováveis, biomassa. Então vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe, vejam que ali do ladinho das imagens eu coloquei uma informação, que a matéria orgânica
de origem vegetal ou animal. Então, conhecendo um pouquinho sobre a energia biomassa, ela é obtida por meio do aproveitamento da matéria orgânica, principalmente da massa vegetal, que pode ser convertida em energia. É uma fonte de energia renovável e barata, porém pode ser muito poluente em virtude da queima dos vegetais, como a lenha, carvão e cana-de-açúcar. São as fontes mais utilizadas. Agora, crianças, nós vamos ver, quais são os tipos de biomassa mais utilizados. Então, olhem lá na imagem que a professora Fran trouxe, Nós temos a madeira, o milho, o lixo, o biogás e a cana-de-açúcar. Aqui eu trouxe para vocês, um mapa das regiões, do Brasil e qual é o tipo de biomassa de cada região. Então, olhem na região sul, que é a nossa região, que está localizada no estado do Paraná. Então, nós temos ali a casca de arroz, tabaco, madeira de acácia, caroço de pêssego, floresta, nós temos o pinus e o eucalipto e o RSU. Tudo certo, crianças? E vejam esse infográfico. Esse infográfico, nós temos ali o panorama atual da produção de energia a partir da biomassa, bioenergia no Brasil. Então, vejam ali, do que se trata, as informações. E é importante, crianças, vocês saberem que esse tipo de energia, ele está tendo um grande investimento do governo, porque ele tem um custo aí baixo para a produção. Então, crianças, agora nós vamos fazer nossa atividade. Olha lá, atividade 1. Entre as fontes de energia que comentamos, qual você achou mais interessante? Será que essa energia é renovável ou não renovável? Crianças, vocês não precisam copiar essa questão. Vocês podem colocar apenas atividade 1, letra A e letra B e responder. Tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Tudo certinho aí, crianças? Então vejam que a professora listou para vocês, né? Com a energia renovável e energia não renovável. Então nós temos a hidrelétrica, a eólica, solar e biomassa como a energia renovável. Será que foi alguma dessas que você colocou aí na sua atividade? Ou será que foi das energias não renováveis, como o carvão mineral, o petróleo, o gás natural ou a nuclear? O que vocês colocaram aí, hein, crianças? E agora, crianças, a professora Fran tem uma surpresa para vocês. E assistam o vídeo para vocês verem qual é a surpresa.
Muito bacana esse vídeo, vocês não acham, crianças? Muito legal, né? O que as professoras vieram desejar para vocês. A professora Freia é muito grata a vocês que participaram das aulas, mandaram as atividades, uma mais linda do que a outra, que vocês estão de parabéns. As famílias que colaboraram, todos os professores que estão aí nos ajudando, a Secretaria da Educação que nos proporcionou esse momento, né? E agora, crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola, extrativista e no cotidiano das populações. As fontes de energia elétrica renováveis e não renováveis. E agora, crianças, a professora Fran se despede de vocês com um super beijo, um super abraço, que vão estudar em outras escolas, né? Ou vão continuar nas nossas escolas aí. Então, aquele abraço!